E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá tudo bem com vocês, pessoal? Turma, hoje eu quero começar a aula dizendo que quando eu acordei, quando eu abri os olhos, eu disse, rapaz, estou cansado. E a primeira coisa que veio na cabeça, não, o que é que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que dar aula no EVP, eu gravei, eu reservei horário no estúdio hoje. Aí vem na cabeça, vou desmarcar. A gente já diz... Michel Foucault, ele já diz, aliás, acho que é Carl Jung, ele diz que a gente tem, que o ser humano, ele tem uma parte do diabinho e uma parte do anjo. Aí vem um diabinho, desmarcá-la. Aí eu pensei assim, não, na realidade, se eu tô cansado, que dirá meus alunos? Que dirá você que está estudando de manhã, tarde, noite, madrugada? Que dirá você que está estudando, está se isolando do mundo, está renunciando várias coisas e muitas vezes o resultado não está aparecendo, mas você sabe que é só momentâneo que o resultado não aparece, que quando começa a dar certo, você começa a passar em tudo quanto é concurso, de repente você faz o primeiro, o segundo, o terceiro concurso e não está dando certo, você, meu Deus, eu estudo tanto e o que é que está acontecendo? Aí você não deve se desanimar, exatamente porque é só momentâneo. Com o tempo de estudo, você vai ver que você vai começar a bater na trave. E depois que você começar a bater na trave, quase passar, você vai começar a passar em tudo quanto é concurso. Aí você vai poder olhar e dizer assim, poxa, qual é o cargo que eu vou escolher? Onde é que eu vou querer morar? Você vai ter a opção de escolha se você persistir. Então, turma, com base nisso, eu quero que mesmo que você se sinta cansado, sinta que o mundo tá pesando nas suas costas, você não desista. Não desista que vai dar tudo certo, você sabe que vai dar certo. Então vamos lá. A gente está estudando, turma, as concausas. E concausas, a pluralidade de causa concorrendo para o mesmo fato. Vimos as concausas que podem ser absolutamente independentes, que são as que não têm relação nenhuma com a outra. E vimos as concausas relativamente independentes, aquelas que têm relação uma com a outra. Tipo, eu dei a facada e morreu pela hemofilia, tem relação uma com a outra. Eu dei a facada, o cara foi para a ambulância caiu, tem relação uma com a outra. Já com causa absolutamente independente, aqueles vários exemplos. Eu dei um tiro, mas o cara morreu porque já tinha sido envenenado. O tiro e o veneno não tem relação nenhuma uma com a outra. E aí nós vimos que tanto a concausa absolutamente independente como a concausa relativamente independente, ela pode ser antecedente, concomitante ou superveniente. Professor, como é que eu vou saber se é uma concausa concomitante, superveniente ou antecedente? Você vai analisar, meus queridos amigos, qual foi a causa que efetivamente produziu o resultado. Se primeiro eu dei o veneno e depois foi o Roberto, que é nosso grande cameraman, atirou e a pessoa morreu do veneno, trata-se de uma concausa antecedente, porque aqui produziu o resultado veio antes, no caso, dar o veneno para a pessoa. E como eu prometi no final da aula passada, agora a gente vai resolver questões. Então, assim, essa breve revisão que eu fiz é só para você que está assistindo o vídeo agora, faz tempo que você não assistiu o vídeo 14, o vídeo 13, né, que foi da última aula, da aula passada. Aí você está assistindo o vídeo agora, a gente vai resolver questões, certo? E aí depois passa para a próxima conteúdo que vai ser tipicidade. Então vamos lá, 15. Caiu agora no exame de ordem de 2012, no último exame de ordem, aliás, no penúltimo, que é o 8º, então diz assim. Jaime, conhecido pelos colegas como Jaiminho Mão de Seda, utilizando-se de sua destreza, consegue retirar a carteira do bolso de trás, do bolso traseiro da calça de Ricardo, que ao perceber a subtração, sai ao encalço do delinquente. Ocorre que durante a perseguição, Ricardo acaba sendo atropelado, vindo a falecer em decorrência dos ferimentos. Nesse sentido, com base nas informações apresentadas na hipótese e a jurisprudência predominante dos tribunais superiores, assinale a opção correta. Turma, essa é uma questão que ela é meio maquiavélica por vários sentidos. Primeiro porque ela tenta induzir a erro o candidato. Ele diz assim, ó, Jaime, conhecido como Jaiminho Mão de Seda. Jaime, conhecido como Jaiminho Mão de Seda, utilizando-se de sua destreza, consegue retirar a carteira do bolso traseiro de Ricardo. Quando o aluno lê isso, que o cara tinha destreza, que o cara era conhecido como Jaiminho Mão de Seda, o aluno pensa logo em furto qualificado. Queridos amigos, o Jaime podia até ter muita destreza, de em outros momentos ter conseguido retirar a carteira do bolso traseiro das suas vítimas. Acontece que nessa situação hipotética, muito embora ele tivesse destreza, a sua destreza não foi suficiente para fazer com que a vítima não percebesse a retirada da carteira.
Não é à toa que a questão diz: Jaime, conhecido pelos colegas como Jaime Mundiceiro, utilizando a sua destreza, consegue tirar a carteira do bolso de traseiro da calça de Ricardo. Que, ao perceber a situação, a subtração, sai ao encalço do delinquente. Turma, no direito penal, a gente não pode analisar nenhum caso, nunca, no plano abstrato. Ou seja, o cara é conhecido por ter destreza. Então, todo furto que ele cometer vai ser furto qualificado pela destreza. Artigo 155, parágrafo 2º. Correto? Errado. Errado porque, muito embora ele possa ser conhecido pela sua destreza, você tem que analisar se o furto vai ser simples ou se o furto vai ser qualificado com base no caso concreto. E no caso concreto, nessa situação, muito embora o Jaime tivesse destreza, sua destreza não foi suficiente para fazer com que a vítima não percebesse a retirada da carteira. Então, no caso concreto, não houve destreza. Então, se não houve destreza, você não vai poder dizer que o furto é qualificado. É o furto simples. É furto simples exatamente porque a vítima percebeu. Seria um furto qualificado pela destreza caso o Jaime tivesse conseguido tirar a carteira do indivíduo e esse indivíduo não tivesse percebido. Beleza. Professor, até aí eu entendi como essa questão é capciosa, como essa questão tenta induzir o aluno a erro. Exatamente. Agora, a questão continua e diz assim: ocorre que durante a perseguição, Ricardo acaba sendo atropelado. Então, durante a perseguição, Ricardo acaba sendo atropelado, vindo a falecer em decorrência dos ferimentos. Opa, faleceu em decorrência dos ferimentos, não foi em relação ao Jaime. Nesse sentido, com base nas informações apresentadas na hipótese, na jurisprudência predominante de tribunais superiores, assinale a opção correta. Turma, daí vem essa parte capciosa da questão, é o que, contraditoriamente, também ajuda a gente a respondê-la. Sabe por quê? Porque quando o Jaime, que era conhecido por ter destreza, tirou a carteira do bolso do Ricardo, ele imaginou que o Ricardo ia sair correndo atrás dele? Ele não imaginou que o Ricardo ia sair correndo atrás dele. Tanto é que ele era conhecido exatamente por destreza, por conseguir retirar a carteira do bolso das pessoas e as pessoas não perceberem. Só que o que acontece? Ele retirou e o Ricardo percebeu. Ele não imaginou isso, o Jaime. Aí o Jaime saiu correndo e o Ricardo saiu correndo atrás dele. E por acaso, quando estava atravessando a rua, veio o carro e pufo, atropelou o Ricardo e o Ricardo morreu em decorrência dos ferimentos. Será que você pode imputar o resultado morte do Ricardo ao Jaime? Se você disser que sim, se você puder imputar, é porque você está me dizendo o seguinte: professor, a morte do Ricardo estava na linha de desdobramento causal normal. Como assim? A morte do Ricardo era previsível. O Jaime, que era conhecido por ter destreza, o Jaime tinha a previsibilidade de que o Ricardo ia perceber, ia sair correndo atrás dele e ainda ia ser atropelado. Será que é isso mesmo que acontece? É lógico que não. O Jaime, quando foi fazer o furto, ele nem imaginou, já que ele tem destreza, ele nem imaginou que o Ricardo ia perceber. E nem imaginou, muito menos, de que o Ricardo ia correr atrás dele. E muito menos ainda de que o Ricardo ia ser atropelado. Como não era previsível, como a ação como o furto, como a morte do Ricardo não está na linha de desdobramento causal normal do furto, você não pode dizer que o Jaime responde pela morte do Ricardo. Exatamente porque a morte do Ricardo não estava na linha de desdobramento causal normal. Não era o que normalmente iria acontecer, ele ser atropelado. Podia até dizer que normalmente, se a pessoa percebesse, ia correr atrás, mas correr atrás não significa que normalmente quando as pessoas correm atrás do ladrão, as pessoas são atropeladas. Então veja, você não pode imputar a morte do Ricardo ao Jaime. Então o Jaime cometeu, o único crime que ele cometeu aqui foi o crime de furto na modalidade simples. Então bora ver. Jaime praticou o delito de furto em sua modalidade tentada. Professor, será que é tentado ou será que é furto simples aqui na modalidade consumada, como diz o item B de bola? Já explico, bora fazer por eliminação. C. Jaime consumou a prática de delito de furto qualificado. Turma, você sabe que não é furto qualificado, exatamente pelo que eu já expliquei. Então essa a gente já elimina. E D. Jaime praticou o crime de latrocínio, consumou o crime de latrocínio. Latrocínio é o roubo qualificado, que está no artigo 157, parágrafo 3º. O latrocínio, ele é o roubo qualificado pela morte. Então é quando o cara
mata para roubar. No caso, roubo, pessoal, ou tem violência ou tem grave ameaça. No caso, não teve nem violência nem grave ameaça. E como eu falei, o Jaime ele não pode responder pela morte do Ricardo, não de acordo com a jurisprudência. Então também não é AD de dado. Professor, e aí, vai ser o furto tentado ou furto consumado? Lá quando a gente for ver os crimes em espécie, depois que eu acabar os principais aspectos da parte geral, a gente vai conversar sobre todos os crimes, os principais crimes em espécie, entre eles o furto, lógico. E a gente vai ver as teorias da consumação do furto, teoria da Ablácio, teoria da Amócio, lá a gente vai conversar sobre tudo isso. O que você precisa só perceber agora, para eu não ter que explicar isso agora e fugir do assunto, é que no caso, o furto foi furto consumado, não foi furto tentado. Por quê? Porque primeiro, pessoal, a tentativa, como a gente vai até ver nas aulas seguintes, a tentativa ela ocorre quando a gente, por circunstâncias alheias à sua vontade, não consuma. Então, no caso, o Jaiminho pegou a carteira, saiu correndo, e aí o Ricardo foi atropelado. Se o Ricardo foi atropelado, o Jaime conseguiu ficar com a carteira. E não só isso. A gente vai ver que hoje prevalece pela teoria do furto, eu tenho até medo de falar isso, porque às vezes é um assunto que muda demais, e eu ainda vou gravar essa aula lá pra frente. Hoje, pelo furto, não é necessário que haja a posse mansa e pacífica permanente para consumar o furto. Então, o furto ele vai consumar quando o agente retira da disponibilidade da vítima o bem patrimonial. Então, no caso, o Jaime, ao retirar a carteira do bolso do Ricardo, o Jaime retirou do Ricardo a disponibilidade sobre sua carteira, sobre o bem patrimonial. Portanto, o crime é considerado na forma consumada. Não se preocupe, pessoal, que eu vou estudar bem direitinho a consumação do furto com vocês. E como eu disse, eu fico até com medo assim, de já ter adiantado isso, exatamente porque é um assunto que é ainda um pouquinho controverso, porque são 4 teorias do furto. A gente vai ver isso. Beleza. Então a 15 já foi. 16ª. A respeito da relação de causalidade, assinale a opção correta. Item A. Considere que Márcia, com intenção homicida, apunhale as costas de Sueli, a qual, conduzida imediatamente ao hospital, faleça em consequência da infecção hospitalar durante o tratamento de ferimentos provocados com o punhal. Nesse caso, Márcia responderá por tentativa de homicídio. Bora ver. Turma, aqui você concorda que é uma concausa, já que houve o apunhalamento das costas da Sueli, ou seja, houve a Márcia deu uma facada nas costas da Sueli, e a Sueli foi para o hospital e morreu em relação à infecção hospitalar. Então a Sueli morreu em relação à infecção hospitalar. Há então um caso de concausa, ou a facada e a infecção hospitalar. Aí ela disse aqui que o indivíduo morreu, que a Sueli morreu em decorrência dessa infecção hospitalar. É uma concausa relativamente independente, porque se não fosse a facada, não haveria a infecção hospitalar. É uma facada relativamente independente, superveniente, já que o que matou foi a facada, foi a infecção hospitalar. Aí eu te pergunto, pessoal, será que a Márcia, que deu a facada, responde pelo homicídio na forma tentada ou responde pelo homicídio na forma consumada? Turma, esse item aqui é um item, é uma situação onde a jurisprudência em si, ela já mudou 3 vezes. E eu vou dizer o que é que está prevalecendo hoje. Turma, prevalece hoje na jurisprudência do STF que a infecção hospitalar está dentro da previsibilidade. A infecção hospitalar está dentro da linha de desdobramento causal normal da conduta. De forma que o indivíduo, ao dar a facada em alguém, e esse alguém ele vem a falecer, nesse caso era previsível que a Sueli pudesse falecer em decorrência da infecção hospitalar. Como era previsível que a Sueli pudesse morrer em decorrência da infecção hospitalar por conta da facada, o resultado morte da Sueli é imputado sim à Márcia. Portanto, o item A ele está errado. O item A está errado exatamente porque, para a jurisprudência hoje do STF, a infecção hospitalar está dentro do desdobramento causal normal da conduta, está dentro da previsibilidade.
hoje, 2013, que eu estou gravando esse vídeo, e em maio de 2013, final de maio, o STF entende, então, que se o indivíduo morre pela infecção hospitalar, ele responde pelo resultado morte. E então vai responder pelo crime na forma consumada e não crime na forma tentada. Responde pelo crime na forma consumada e não pelo crime na forma tentada. Portanto, essa aqui está errada. Tranquilo? Bora lá. Você respire, veja se você realmente entendeu essa questão e mesmo que você não concorde, por favor, marque essa resposta como correta. Fique só com cuidado para ver se o seu STF não modifica novamente a posição dele sobre isso. Que houve uma modificação, turma, acho que depois de 2011 voltou dizendo que infecção hospitalar o indivíduo só responde por tentativa, e aí hoje, 2013, já voltou dizendo que infecção hospitalar o cara responde na forma consumada. Aí eu vou atualizando vocês nesses textos que a gente posta, tranquilo? Caso venha a mudar. Então vamos lá. B de bola. O nexo causal consiste na mera constatação acerca da existência de relação entre conduta e resultado. Corretíssimo. Tendendo a sua verificação apenas às verificações das leis da física, mais especificamente da causa e efeito. Está dizendo que até agora está tudo correto. Até agora está dizendo o seguinte, que para saber se tem nexo de causalidade ou não, para saber se tem causa, basta observar as leis da física. Não precisa de nenhuma apreciação jurídica. E está correto. Lembra que eu falei no artigo 13, caput, tem lá, considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, causa, aí a gente até conversou sobre a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais, que significa o seguinte, hipoteticamente, você retira o que você está analisando se é causa ou não. Se retirou o que você está analisando se é causa ou não, e o resultado continua acontecendo, aquilo ali não é causa. Agora, quando você retira o que você está analisando se é causa ou não, e o resultado deixa de acontecer, isso que você retirou, então, é causa. A gente já conversou sobre isso, por isso que não tem mais necessidade de a gente tecer maiores considerações. O que eu quero que você perceba é que aqui está correto. O nexo causal consiste em mera constatação acerca da existência da relação entre conduta e resultado, tendendo a sua verificação apenas às leis físicas, mais especificamente da causa e do efeito, razão pela qual a sua aferição independe de qualquer apreciação jurídica, como a verificação da existência de dolo ou culpa por parte do agente. Turma, para saber se é causa ou não, basta saber se há esse nexo físico. Se há essa lei física de causa e efeito, é causa. O professor quer dizer que para saber se é causa ou não, eu não preciso analisar dolo ou culpa? Exatamente, não precisa. Tanto é, queridos amigos, que eu falei para vocês que a grande crítica da causalidade simples, que foi adotada pelo Código Penal, é exatamente o regresso ao infinito. Aí a gente até brincou. Para a causalidade simples, Adão e Eva, eles são culpados de todos e quaisquer crimes que ocorreram no Brasil, que ocorreram no mundo. Turma, Adão e Eva têm dolo ou têm culpa de todo e qualquer crime que ocorreu aqui no Brasil ou no mundo. Eles não têm dolo e não têm culpa. Os pobrezinhos estão até mortos. Os pobrezinhos até não existem. E eles são causas. Lembra que eu falei que o pai do criminoso é causa, para a causalidade simples, do crime desse criminoso? E que o avô desse criminoso também é causa? Por quê? Porque se não fosse os avós, não ia ter os pais. Se não fosse os pais, não ia ter o criminoso. E se não tivesse criminoso, o crime não teria acontecido. E os pais e os avós, para a causalidade simples, que é a regra adotada pelo Código Penal, muito embora eles sejam causa, eles são causas independentemente de dolo ou de culpa. Daí porque a B de bola é a resposta correta. Perfeito? Bora lá, C de casa. Suponha que Jean, pretendendo matar seu desafeto, Rui, tenha lhe desferido 2 tiros, que apesar de atingirem a vítima, não tenham sido a causa da morte de Rui, que faleceu em decorrência de ter ingerido veneno de forma voluntária, 10 minutos antes do disparo. Nesse caso, Jean não responderá por nenhuma conduta típica. Opa, peraí. Essa parte final torna a questão errada. E por que torna a questão errada, professor? Porque, veja,
Aqui é um caso de concausa absolutamente independente, já que o tiro, os dois tiros, não tem nada a ver com veneno. Então é um caso de concausa absolutamente independente. É um caso de concausa absolutamente independente antecedente. Antecedente exatamente porque o que efetivamente matou, que foi o veneno, veio antes da outra causa, que foi o tiro. Turma, o que é que efetivamente produziu o resultado? Foi o tiro? Não. Pela questão, o que efetivamente produziu o resultado foi o veneno. Então, quem deu o tiro não pode responder pelo resultado morte. Mas quem deu o tiro queria matar. E não conseguiu matar, o tiro dele não conseguiu matar por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo que deu o tiro. Por quê? Porque quando eu dei o tiro no cara querendo matar, ele já tinha ingerido veneno e ele morreu em decorrência do veneno e não do tiro que eu dei. Então, nesse caso, pessoal, é um caso de tentativa de homicídio. Então, essa parte errada que diz, nesse caso, Jean não responderá por nenhuma conduta típica, está errado. No caso, o Jean vai responder por tentativa de homicídio, que é o artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal. Então, nesse caso, quando a questão diz Jean não responderá por nenhuma conduta típica, a questão está errada. Jean responderá por tentativa de homicídio. Aí, turma, alguns alunos que já têm um bom conhecimento de direito penal, nesse caso, provavelmente estão pensando assim, professor, mas vem cá, não é um caso de crime impossível não aqui, eu vou até explicar ainda crime impossível, fiquem tranquilos. Turma, aqui não é um caso de crime impossível. Só seria crime impossível se quando quando o Jean deu tiro no Rui, se o Rui já tivesse morto. Se o Rui já tivesse morto por conta do veneno, e o Jean deu tiro, aí seria crime impossível. Aí, nesse caso, o Jean realmente não responderia por nada. Só que na questão, quando o Jean deu tiro no Rui, o Rui ainda estava vivo. O Rui morreu depois, em decorrência do veneno. Porque diz assim, ó, tenho desferido 2 tiros que, apesar de atingir a vítima, não tenha sido de causa à morte, que faleceu em decorrência de ter ingerido veneno antes. Então, essa questão, ela não está falando do Rui já morto, que aí seria conduta atípica, seria crime impossível. Essa questão está falando do Rui vivo, que levou o tiro, mas morreu por conta do veneno. Portanto, está falso. D de dado. Considere que a residência de Sara, idosa com 75 anos de idade, seja invadida por assaltante. E Sara, assustada, sofre um ataque cardíaco e morre em seguida. Nesse caso, considerando-se o fato de a vítima ser idosa e que o agente tivesse conhecimento dessa condição, o ataque cardíaco será uma causa concomitante e relativamente independente à ação do agente, devendo responder por tentativa de homicídio. Opa! Turma, aqui o que é que ele está dizendo para a gente? O indivíduo foi assaltar a velhinha, sabia que era velhinha, sabia que era pessoa idosa. Se ele tinha conhecimento da situação que a velhinha era pessoa idosa, estava no âmbito da previsibilidade dele que com aquele assalto a velhinha podia morrer em decorrência de ataque cardíaco. Então estava dentro da previsibilidade do assaltante que a Sara, idosa, podia morrer em decorrência de ataque cardíaco. Quando está na previsibilidade do agente, quando está na linha de desdobramento causal normal da conduta, como a gente viu nesse caso, o agente responde não por tentativa, e responde sim pelo crime na forma consumada. Então, nesse caso, o indivíduo ele deve responder por tentativa de homicídio. Turma, e na realidade aqui vai ser homicídio consumado e não homicídio tentado, e a questão não disse pra gente se o indivíduo assumiu o risco ou não de produzir o resultado. Por quê? Porque se ele assumir o risco, aí entra na questão do dolo eventual, ele responde por homicídio doloso consumado. Agora, se ele não assumiu o risco de produzir o resultado, mas era previsível, né, existia a previsibilidade, entra na questão do homicídio culposo consumado. Aqui, pelo que eu entendo do tipo de questão da CESP, o CESP está dizendo aqui, aliás, o CESP está dizendo aqui que o indivíduo sabia e assumiu o risco de produzir o resultado. Então não seria tentativa de homicídio, seria homicídio
doloso mesmo consumado. Perfeito? Beleza. Ed e Eva, suponha que Mara, com intenção homicida, desfira 2 tiros em Fábio e que, por má pontaria, acerte apenas o braço da vítima, a qual, conduzida ao hospital, falece em consequência de um desabamento. Nesse caso, Mara deverá responder por homicídio doloso consumado. Turma, só relembrando uma coisinha. Quando fala que o agente, o criminoso, por má pontaria, errou o que queria, ele está falando de que tipo de erro, hein? Aqui é o erro de tipo, aqui é o erro de proibição? Não, turma. Quando a gente erra na execução e produz um resultado diverso do pretendido, é um caso de aberratio criminis, se ele erra na execução e ao invés de atingir uma pessoa, atinge outra. Aberratio criminis, ou resultado diverso do pretendido, está no artigo 73 do Código Penal. Professor, que é um caso de aberratio crime, ou aberratio ictus, que está no 73, não crimes, pessoal, desculpe. É um caso de aberratio ictus, que está no artigo 73 do Código Penal, também conhecido como resultado diverso do pretendido. Na aberratio ictus, o indivíduo quer acertar uma pessoa e por erro na execução acaba acertando outra pessoa ou acaba acertando as duas. Já na aberratio criminis, o que ele quer acertar uma coisa e acaba acertando uma pessoa ou as duas coisas. Então, perdoe-me, esse é um caso... Pessoal, esse é um caso de aberratio ictus? Não é um caso de aberratio ictus. Por que não é um caso de aberratio ictus? Porque ela não atingiu ninguém mais. Ela queria atingir o Fábio, só que por má pontaria acertou o braço do Fábio. Aqui, se ela tivesse atingido uma outra pessoa pela má pontaria dela, aí seria um caso de aberratio ictus, ou também conhecido como resultado diverso ou como erro na execução. Como erro na execução. Turma, só para fechar aqui, já que nesses últimos finais da aula eu fiz essa confusãozinha, só para fechar e para você saber. O erro na execução, certo? É conhecido, como a gente já conversou sobre isso, sei nem porque eu fui falar sobre isso, como aberratio ictus, que é o caso onde você quer acertar uma pessoa e por erro na execução quis acertar, aí acabou acertando outra pessoa. Então eu quis acertar o A, errei na pontaria e acertei o B. E aí tem o resultado diverso do pretendido, que está no artigo 74 do Código Penal, que é conhecido como aberratio criminis. Eu quis revisar com vocês e acabei fazendo a confusão. Mas só para ficar bem claro. Erro na execução, você quer acertar uma pessoa e por erro acaba acertando uma outra pessoa, como a gente já conversou sobre isso. E o resultado diverso do pretendido, ou aberratio criminis, você quer acertar uma coisa e por erro na execução acaba acertando uma pessoa. Então vamos lá. Turma, suponha que Mara, com intenção homicida, desfira 2 tiros em Fábio e que por má pontaria acerte apenas o braço, a qual, conduzida até o hospital, falece em consequência do desabamento. Opa, a pessoa morreu aqui em decorrência do desabamento. Turma, o desabamento estava na linha do desdobramento causal normal, era previsível que a pessoa ia ser levada ao hospital e o hospital ia desabar? É lógico que não. Não era previsível que o hospital ia desabar. Quando não é previsível que o resultado possa acontecer, você não pode responder por esse resultado. Então ele diz assim, nesse caso, Mara deverá responder por homicídio doloso consumado. Falso. Mara deverá responder por homicídio doloso tentado e não homicídio doloso consumado. Exatamente porque não estava na previsibilidade de que o hospital fosse desabar. Tanto é que se estivesse na previsibilidade, ninguém teria levado a vítima para lá, né? E o hospital desabou, não era previsível, então você não pode imputar o resultado ao infrator. Turma, com isso eu fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.